Gente, eu queria começar este vídeo convidando vocês para algo que é muito importante para o pequeno Bryce que vive dentro de mim. O YouTube nos enviou nossa placa de 100 mil inscritos e eu queria abrir isso com vocês porque isso tem um significado um pouco profundo para mim. E uma história profunda sobre por que fazemos os vídeos. Quero dizer, eu faço vídeos desde que me lembro. Quero dizer, eu costumava pegar o iPad dos meus pais e ir para o quarto deles e fazer resenhas de sabres de luz no aplicativo da câmera, mas nunca chegava na internet. Eu só queria me sentir como um YouTuber que eu assistia naquela época. Eu assistia YouTubers desembrulharem essas placas e assim, desde muito jovem, eu tinha uma vontade de criar vídeos. Então, mesmo quando eu estava crescendo, quando eu estava na quinta e sexta série, eu queria fazer vídeos no YouTube. Mas meus pais não me deixavam ter um canal no YouTube. Então, um dos meus melhores amigos, o Mac, e eu criamos um canal no YouTube com um nome falso. E estávamos fazendo os vídeos mais bobos. No entanto, apenas vídeos incrivelmente estúpidos. Mas estávamos nos divertindo muito com isso. E então, anos depois, o canal em que estamos agora realmente começou como um canal de pegadinhas no YouTube. E quando comecei, foi porque eu queria fazer vídeos, mas também tinha um grande vazio na minha coração. E eu estava fazendo os vídeos de pegadinhas apenas porque achava que me sentiria melhor se as pessoas assistissem aos meus vídeos ou se eu conseguisse fazer algo viralizar. E consegui fazer algumas coisas viralizarem. Conseguimos coisas no WorldStar e eu consegui dezenas de milhares de visualizações. Isso nunca realmente satisfeitou e eu sempre me sentia vazio. Então eu parei e eu me cansei disso, porque era simplesmente exaustivo. Então aquela noite aconteceu no Waffle House. E eu entreguei minha vida a Jesus. E foi louco, porque Deus usou o meu desejo criativo que eu sempre tive, exceto que antes de eu ser um crente, era para mim mesmo, tentando preencher o vazio no meu coração. Mas depois que me tornei crente, era para apontar as pessoas de volta para Ele, e era para ser glória. E agora, receber essa placa significa 10 vezes mais, e é muito mais prazeroso. Porque minha identidade não está nisso. Mas minha identidade já esteve no YouTube. Já esteve no que as pessoas pensavam de mim e no que as pessoas diziam. Mas isso torna tudo muito mais incrível e muito mais legal abrir para a versão mais jovem de mim mesmo que vive dentro de mim. Porque com ou sem isso, estou contente com quem sou em Jesus. Sou seu filho, ele se agrada de mim, independentemente do que faço por ele. Este ainda é um prêmio legal do YouTube. Obrigado, YouTube. E também, quão legal é termos uma placa que mostra que há 100 mil mais pessoas que se dedicaram a serem discipuladas digitalmente através dos nossos vídeos. Isso é incrível. Vocês são a razão pela qual conseguimos fazer os vídeos. Quero agradecer a cada um de vocês, aqueles que assistiram aos vídeos, aqueles que doaram para o nosso ministério. Essas doações literalmente financiaram nossos vídeos. Aqueles que compartilham os vídeos, aos que foram encorajados pelos vídeos, obrigado por apoiar nós. Do fundo do meu coração e do coração do Josh, somos muito gratos por toda a generosidade de vocês e apoio. Sem vocês, não conseguiríamos viajar para cidades, eventos e lugares mais escuros do país para filmar essas interações se não fosse pela sua generosidade radical. Obrigado a todos que têm doado para o ministério e assistido aos vídeos e apoiando-nos. Eu realmente agradeço a vocês. Este é apenas o começo. Este é o começo. E Deus está fazendo grandes coisas. Josh e eu nunca teríamos esperado que nada disso acontecesse e que chegássemos a centenas de milhões de pessoas. Mas aqui estamos hoje. E é tudo em nome de Jesus. Ah, uma coisa antes de você começar o vídeo. Você provavelmente está se perguntando onde conseguir essa linda camiseta iniciadora de conversas sobre o Evangelho de Jesus. Bem, essa maravilhosa, incrível e confortável camiseta eu consegui em jesusinteststreet.com. E você pode conseguir a sua hoje em jesusinteststreet.com. Amo vocês e aproveitem o vídeo. Certo, pessoal? Estou rindo muito agora, porque da última vez que viemos aqui contar às pessoas sobre Jesus em West Hollywood, nos bares gays, esse cara, tentou me tocar sexualmente. E foi apenas extremamente engraçado. Essas coisas simplesmente não me afetam. Mas queremos voltar aqui e amar as pessoas. Não viemos aqui desde, fevereiro ou março. Vamos apenas andar por aí, compartilhar Jesus com as pessoas, orar pelas pessoas. Tenham um tempo abençoado. Vai ser tão bom. Vai ser um momento poderoso. Certo, pessoal? Estou aqui com Danny e Seth. Vocês acreditam em um Deus, em uma espiritualidade? O que vocês seguem? Eu venho um background cristão. E eu fui para uma escola cristã, mas sinto que eventualmente, depois de todos esses anos, eu realmente não acredito no Deus do cristianismo. Eu acredito mais que definitivamente existe algo lá em cima, mas não sei se é, cristianismo ou catolicismo. O que quer que seja. Acho que sou mais espiritual do que religioso. Sou um grande crente em karma e nesse tipo de energia. Eu não diria um Deus propriamente dito, mas é bom saber que há um poder superior lá em cima, de alguma forma. Sim. O que vocês acham que acontece quando vocês morrem? Você vê o que está destinado a ver com a vida que viveu. Se você foi horrível, então você é meio assombrado pela sua vida e vê todos os erros que cometeu. E é como um ciclo constante ou, inferno ou algo assim. Mas eu acho que se você foi bom e, tentou o seu melhor para crescer, então acho que você vai para, um lugar mais elevado para
para, tipo, reiterar todas as coisas que você aprendeu e talvez, se sua alma quiser, tipo, talvez voltar, tipo, uma coisa de reencarnação ou, tipo, ascender mais. Eu acho que você poderia dizer... Sim, com certeza. Sim, o que você acha que acontece com o muçulmano? Eu diria mais ou menos a mesma coisa. Interessante. Então você disse que cresceu em um ambiente cristão. Algo que te afastou do cristianismo, porque você estava, tipo, eu não sei se acredito necessariamente no Deus cristão ou Meio que os dois. Quero dizer, tipo, eu fui para uma escola cristã e tudo, então já era muito, tipo, formar minha própria identidade e, tipo, lutar contra, tipo, você sabe, Deus não gosta de pessoas gays e, tipo, sentir que eu estava, tipo, errado ou que eu não devia existir. Então, tipo, foi meio que uma curva de aprendizado, quase como explorar o que mais havia lá fora e, tipo, eventualmente eu meio que decidi por uma espiritualidade mais geral, como, tipo, energias. E há um poder superior, mas não é necessariamente Deus. Eu estava curioso, porque pessoalmente sou cristão agora, mas cresci na Geórgia. Fui para uma escola cristã particular a maior parte da minha vida. Eu estava cercado, havia tipo uma igreja em cada esquina no sul. Era uma loucura. Mas todos esses caras que alegam ser cristãos com a boca... Eles estavam me dizendo o que fazer com a minha vida e então faziam o oposto do que me diziam para fazer. Então eu pensei, esses caras são hipócritas. Deus é uma droga. Eu odeio Deus. Desenvolvi uma depressão e ansiedade severas muito jovem e entrei no ensino médio com isso. Estava lutando contra a depressão e isso parece uma doença incurável. E então eu lutei com pensamentos suicidas. E houve uma noite em que eu ia tirar minha vida. Na noite em que vou tirar minha vida, vou fazer minha última refeição e tenho um encontro sobrenatural com Jesus. E então eu disse, Deus, eu tenho uma má impressão sobre você. Eu não sei o que acreditar sobre você. Então eu disse, se você é realmente real, tire minha ansiedade e depressão. Porque eu pensei, se você é real, pode tirar aquilo que parece incurável. E desde aquele dia, não tive mais ansiedade ou depressão. Já faz quase 4 anos. Eu meio que limpei minha memória do que todas essas pessoas representavam Cristo para mim, porque percebi que todos somos humanos. Mesmo sendo cristão, ainda haverá pessoas para quem eu represento mal Jesus. Por exemplo, eu luto com minha raiva. E se eu ficar frustrado com alguém, alguém provavelmente pensaria, esse cara provavelmente não é cristão. Sabe o que quero dizer? E então... Ok, você disse algo muito interessante. Você disse, bem, Deus odeia pessoas gays. Bem, eu desafiaria você e diria, não, Deus não odeia pessoas gays. Eu diria que nem sequer olho para você. Se você é alguém que se considera gay, eu nem sequer olho para você como gay. Eu vejo você como um ser humano feito à imagem de Deus e é assim que Deus vê todo ser humano. Ele vê você e você como seres humanos feitos à imagem de Deus. Agora, Deus tinha um plano original para a humanidade e eu acredito nisso. E por causa da minha natureza pecaminosa, eu estava fora da linha do meu design original. E quando entreguei minha vida a Jesus, Jesus diz nos evangelhos, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ele não está sendo um ditador, mas é como ouvir seus pais. Você não ouve sua mãe e seu pai porque tem que fazer isso. Você faz porque os ama, certo? É como, então, a mesma coisa. Então comecei a ler minha Bíblia e comecei a querer ouvir o que Jesus me disse porque eu o amava. E vi minha vida mudando naturalmente. Eu desafiaria você, por assim dizer, porque você mencionou isso. Tipo, Deus odeia pessoas gays. Tecnicamente, sim, na Bíblia. A homossexualidade é um pecado. Mas vamos deixar isso de lado por um momento. Não se veja como, Deus me odeia porque sou gay. Não, Deus na verdade te ama, mas se há um design original para a humanidade, obviamente Deus diria, ei, eu quero que meus filhos sejam como eu os projetei. Vou te dar outro exemplo. Deus ama um homem racista, mas odeia o racismo. Isso faz sentido? Ele ama o ser humano, mas ele odeia o racismo. Racismo é horrível, podemos concordar, mas Deus ainda ama o ser humano. E assim, Deus ainda ama as pessoas, apesar de quem elas são, apesar das coisas mais desagradáveis pelas quais passaram. Tive um passado terrível na minha vida, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu e ressuscitou pelos pecados. Então toda a minha maldade, se eu acreditar em Jesus, é como se nada tivesse acontecido. E a única dificuldade em acreditar em Deus é encontrar o meio termo entre o pregador e o próprio Deus. Porque igreja e religião são duas coisas diferentes para mim. A igreja vai te dizer que gays não são permitidos, mulheres não devem fazer certas coisas, mas Deus dirá que Ele te amará de qualquer forma. E o meio termo é tão incerto. E é aí que eu fico indo de um lado para o outro. Sim, absolutamente. Sim, é definitivamente fácil. Hoje em dia, associar Deus com as pessoas que afirmam ser cristãs com a boca. Mas eu acho que isso é uma coisa legal sobre Jesus. É que a Bíblia diz, em Jeremias ele diz, você me buscará e me encontrará quando me buscar de todo o coração. E em Apocalipse, diz que Jesus bate na porta do nosso coração, querendo muito passar tempo conosco. E então é como? Na verdade, Dani, você não precisa passar por mim para experimentar Jesus. Você pode ir para casa esta noite e dizer, Deus, se você é real, apareça agora mesmo. O próprio Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão Deus. Então, se você está genuinamente, eu quero te encontrar agora, Ele vai aparecer na sua vida e mostrar que Ele te ama. E eu acho que essa é a coisa legal.
É como se você não precisasse depender de mim, ou do pregador, ou do cara que afirma ser santo, santo, santo. Você é apenas Deus. Se você é realmente assim tão real, tipo, de um coração puro, tipo, apenas apareça na minha vida agora. E ele fará isso. Que, tipo, ouvi algo que era, tipo, aquela coisa toda, tipo, escritura da Bíblia, onde era, tipo, a homossexualidade era, tipo, ruim, ou um pecado, ou o que seja, era, tipo, mal interpretada, e realmente significava, tipo, você sabe, tipo, pedofilia e coisas assim. Então, tipo, sinto que isso é meio que outro, tipo, a coisa que eu tenho com a Bíblia, eu acho. É como, tipo, porque, sabe, quem está interpretando? Tipo, quantas vezes já foi interpretada? Tipo, sabe, se isso estava errado no texto original, tipo, quem sabe o que mais é? Pergunta tipo, muito válida. Então, sabe, eu sinto que é isso que me leva à questão de, tipo, você sabe qual Deus, acho que você poderia dizer, é real? Ah, talvez seja tudo o mesmo Deus. Certo, você simplesmente nunca sabe, certo? Sim, essa é uma ótima pergunta. Essa foi uma das primeiras coisas que eu pesquisei, foi li. A Bíblia é realmente real? É válida? Tipo, ela foi alterada ou mudada? Temos mais evidências e manuscritos da história registrada na Bíblia do que nós temos de que Alexandre o Grande existiu, que muitos historiadores existiram, figuras históricas existiram. Então, se você for, temos tantos manuscritos que podemos datá-los e ver que todos são iguais. Agora, a escritura que você mencionou está em Levítico e fala sobre a homossexualidade ser um pecado. Fala sobre um homem deitar-se com outro homem, está falando sobre relações sexuais, um homem deitar-se com outro homem. E então, sim, a homossexualidade é um pecado. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem Adão e Eva, e quando um homem e uma mulher fazem sexo, eles procriam, certo? Porque Deus ama a vida. Ele é o sopro e doador da vida. Então ele criou homem e mulher para procriar e criar mais seres humanos. Vamos dar um exemplo prático aqui. Tem uma cabine ali embaixo que oferece um teste gratuito de DST, certo? Vou ser direto. Quando ocorre sexo gay, pode-se contrair doenças, correto? É verdade. Elton John tem uma organização que ajuda com essas doenças sexualmente transmissíveis e você pode contrair muitas doenças sexualmente transmissíveis diferentes que você não pode durante a relação entre homem e mulher. Quando se trata de qualquer coisa, não apenas da sexualidade, Deus não é algum ditador cósmico tentando nos mandar. Nós somos suas bonecas American Girl, ele não está tentando fazer isso. Deus está tentando nos proteger, espiritual e praticamente. Tipo, o sentido prático é como? Sabemos agora que se você faz sexo com homens, pode contrair doenças sexualmente transmissíveis. Se você não fizer, não pega essas doenças. Faz sentido? É a mesma coisa. Mas também é como o design original. Deus criou a humanidade de forma única para aproveitar as coisas, então há muitas coisas bonitas. Mas o pecado distorce as coisas às vezes, se isso faz sentido. Posso segurar suas mãos e orar por você? Tudo bem? Sim. Jesus, obrigado pelo DNA de 7, Deus. Nós apenas os abençoamos, Jesus. Eu apenas oro para que te reveles a eles exatamente quem tu és. Deus, da maneira que te revelaste a mim, revela-te ame-os de uma maneira que nunca foram amados antes. Revele-se a eles em sonhos e visões. Deus, eu os abençoo. Oro para que fiquem seguros. Deus enviaria pessoas para o caminho deles para revelar-se a eles da maneira certa. Em nome de Jesus, amém. Qual é a sua história com a espiritualidade? No que você acredita agora? Você acredita em um poder superior? Como isso é para você? Cresci cristão e cresci acreditando em Deus e em Jesus. Mas por causa do canal que Jesus e Deus vieram para mim através da religião, isso manchou um pouco a imagem para mim. Então decidi me afastar disso e apenas eu cheguei a um ponto na vida em que tive que reinventar e redescobrir minha espiritualidade. Decidi simplesmente começar do zero. O que você acha que acontece quando você morre? Honestamente, não tenho certeza. Sinto que continuaremos voltando e aprendendo coisas novas. Tipo, talvez um corpo diferente? Talvez um corpo diferente. E tipo, eu cresci conhecendo apenas a Bíblia e também outros livros de espiritualidade, mas agora temos mais pesquisas. Há quanto tempo você é drag queen? 4 anos agora. 4 anos? Sim. E o que fez você se tornar uma drag queen? Todos os meus traumas. Drag está me ensinando a lidar com meus traumas, transformando meus traumas e as coisas que as pessoas sempre falam, você parece um pouco afeminado, você parece um pouco isso ou aquilo. Eu vou transformar isso em uma bela maquiagem, como você vê agora. Obrigado pela sua resposta sincera. Isso é extremamente gentil. Sim, esta é uma pergunta realmente boa. Então, eu sou da Geórgia, no cinturão da Bíblia. Tem uma igreja em cada esquina.
E eu cresci sempre ouvindo sobre Deus e os pregadores e líderes na minha comunidade que professavam Jesus com a boca. Eles me diziam o que fazer com a minha vida e então faziam o oposto total. E eu pensava, hipócritas, não gostam de Deus. Fui para uma escola cristã particular, ótima educação, mas fiquei com uma sensação tão amarga sobre Deus. Eu odiava tudo relacionado a Ele. Depressão e ansiedade severas na minha vida. E eu lutei com pensamentos de suicídio porque parecia que a única maneira de me livrar dessa doença incurável era tirar a minha vida. Parecia ser a única maneira de fazer a dor ir embora. E então houve uma noite em que eu ia tirar minha vida e fui para ter minha última refeição e tive um encontro sobrenatural com Jesus. E eu nunca usei drogas, nunca bebi álcool antes. E então eu disse, Deus, se você é real, você pode tirar minha ansiedade e depressão. Então eu disse, se você é real, faça isso. E já faz 4 anos eu não tenho tido ansiedade ou depressão. Então eu apenas me comprometi com Deus e eu disse, Deus, eu vou me render a você. Eu vou te buscar e vou ver do que você realmente é feito. Porque o que eu percebi, Kirill, é que as pessoas podem me dizer quem você é, mas eu não terei o quadro completo de quem você é, a menos que eu realmente te conheça e passe tempo com você. E eu percebi que tinha esse gosto amargo sobre Deus, que não era realmente Deus, era uma má representação. Então eu fui buscá-lo por mim mesmo e percebi que ele apenas me amava. Eu também tenho muito trauma, talvez de coisas diferentes. O que eu percebi é que, Jesus se tornou minha esperança quando me senti sem esperança. Ele curou meu coração partido. E achei que a resposta que você deu foi tão honesta quando você disse, cara, sabe, está me ajudando a transformar meu trauma em algo bonito. E então você disse, sabe, essa maquiagem aqui, você disse, essa maquiagem, ela está transformando aquele trauma. Você disse que as pessoas te chamaram de mariquinha. As pessoas te chamaram disso. Eu quero desafiá-lo respeitosamente e se tornasse uma drag queen, não estivesse transformando essas coisas em algo, e se fosse uma forma de apenas lidar com isso e, sabe, enterrá-lo. Quando enterrei meus problemas, passei por uma fase muito difícil quando estava no último ano do ensino médio e quando me formei, me mudei da Geórgia achando que poderia fugir dos meus problemas. Eu estava tentando enterrá-los ao me mudar e buscar um novo começo. E meus problemas apenas me seguiram e ficaram maiores. Sabe como é isso para você? Você sente que seus problemas estão resolvidos ou ainda se sente um pouco sem esperança? Ou isso te assombra? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. As drogas me ajudaram a lidar com meus problemas e traumas. E sinto que com cogumelos isso me ajudou a desvencilhar a pessoa dos sentimentos e apenas ficar com os sentimentos e dizer... pegar esses sentimentos, aprender com eles e seguir em frente. Isso é uma droga muito intensa. Isso pode totalmente te tirar dessa realidade. Eu quero destacar algo que você disse, porque eu acho, obrigado pela sua sinceridade, eu acho isso muito legal. Absolutamente, eu adoro isso. Você mencionou como, quando você colocava maquiagem e se tornava uma drag queen, isso não apenas... você estava enterrando esses problemas, mas também, se sentindo bonita. Quero te encorajar, qualquer que seja a interpretação errada que você tenha sobre Deus, você nunca deixará de ser o menininho dele. E ele sempre te vê como um filho. Eu acredito que você tem valor não por causa dessa fantasia que veste, mas porque você é um ser humano feito à imagem de Deus e com as drogas, deixa, aposto que pode atestar isso. Você toma os cogumelos, a dor, os problemas vão embora, certo? Mas então, quando os psicodélicos passam, você pode estar planejando a próxima vez para tomar os cogumelos para quando os tempos ficam difíceis. Você tem que voltar constantemente aos cogumelos. E eu acho que meu apelo a Jesus foi porque, pouco antes de me tornar cristão, eu estava pesquisando todas essas outras religiões porque eu achava que a estrutura me daria valor na vida. E era como em todas as religiões, você tem que trabalhar para fazer o bem. E se fizer bem o bastante, então você entra na vida após a morte. Esse parecia ser o tema comum. Então eu pensei, cara, se eu nem consigo, se eu vivo em um mundo quebrado, você sabe que este mundo está bem quebrado. Sim. Se eu vivo em um mundo quebrado e nem consigo consertar meu coração partido em um mundo quebrado, então como um coração partido e um mundo quebrado poderiam funcionar perfeitamente. Eu pensei, é impossível. E então, eu acho que isso foi o meu apelo a Jesus. Bem, Jesus morreu e ressuscitou, e é como se eu apenas acreditar em Ele. E eu o amo, Ele mudou a minha vida. E eu fiquei, isso é poderoso, isso é bonito. Cara, eu não tenho que fazer nada. Eu não preciso, os cogumelos é como certo. A cada 2 anos, a data dos cogumelos está chegando. Então é um recarregar e um resetar. Foi como, Jesus preencheu o buraco no meu coração e então ele apenas ficou lá. Enquanto os cogumelos, ok, eles preenchem o buraco no seu coração e então o sentimento vai embora e você tem que colocá-lo de volta lá e ele vai embora. É como, não, Jesus preencheu e ficou cheio. Claro, às vezes, talvez as pessoas anunciem que Jesus tira nossos problemas. Não, Ele não tira. Mas Jesus nos promete paz durante a tempestade. E mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, tenho conseguido ter paz e sentir o amor de um Deus que sei que me vê e me ama e coleta cada lágrima que eu choro. O Evangelho, a minha situação de sem dúvida sobre em João 3, Jesus tem uma conversa com um dos líderes religiosos da época, Nicodemos. Ele diz, você deve nascer de novo. E ele diz, este é o Evangelho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. E ele diz, quem acreditar nele não perecerá, mas terá vida eterna. Vida eterna. Aqui está a realidade.
por causa do pecado, merecemos a morte. Por exemplo, se eu te matasse agora, Deus me livre, se eu te matasse, eu iria a julgamento e mereceria ir para a cadeia, talvez até a pena de morte. Agora imagine que estou diante de um juiz e o juiz diz: Bryce, você foi condenado por assassinato, você fez isso, isso e isso. E então ele diz: mas alguém vai tomar o seu lugar. Você está livre para ir, não tem acusações. Você ficaria tipo: uau, se eu fui condenado, mereço a morte, mereço a prisão. Mas alguém vai tomar o meu lugar. O pecado nos separa de Deus, mas Jesus morreu na cruz, levando toda a nossa maldade. Consertar a ponte, você está certo, e assim é se acreditarmos nele. Quando penso em reencarnação, penso, ok, se a reencarnação é real, então Bryce pode ir roubar o banco Wells Fargo na esquina e depois eu voltarei, terei uma segunda vida e então continuarei voltando e voltando. Então é como se não importasse o que eu fizesse nesta vida, eu essencialmente não tenho propósito se estou constantemente reencarnando. Você entende o que estou dizendo? Gorila, você tem uma vida. Você é valioso porque foi feito à imagem de Deus. Deus soprou sua vida nos seus pulmões. Mas você tem livre-arbítrio. Então você pode escolher o que quiser fazer com a sua vida. Isso te torna extremamente valioso. Deixe-me orar por você, mano. Tudo bem? Posso segurar sua mão? Sim, Jesus, muito obrigado por Gorila. Deus, nós simplesmente o abençoamos. Deus, obrigado por uma conversa respeitosa. Jesus, acredito que você é o único Deus verdadeiro e acredito que pode se revelar a Ele em sonhos e visões. Deus, abençoe o sono e o descanso dele. Por favor, revele-se a Ele em sonhos e visões. Deus, envie pessoas para representar corretamente o seu coração a Ele. Deus, eu apenas oro para que você encontrá-lo onde Ele está, Deus. Nós acreditamos que você é o único verdadeiro Jesus, o único verdadeiro Deus. Em nome de Jesus, amém. Certo, pessoal? Acabamos de terminar em West Hollywood. São literalmente 2:30 da manhã. Foi uma noite tardia, mas foi boa. Muitas pessoas receptivas. As pessoas foram extremamente receptivas. Os corações estavam abertos. Foi incrível. Foi um momento incrível. Fiquem seguros, pessoal. Espero que vocês tenham se sentido animados. Obrigado por assistir ao vídeo. Comprem os produtos. JesusInTheStreet.com. Amo vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tira o escudo da fé. Não, eu não